Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o diretor de Operações Técnicas do Parque Tecnológico de Sorocaba, ou PTS, o empresário Mário Tanigawa. Mário Tanigawa é nascido em Itapecerica da Serra, São Paulo, em 28 de março de 1948. É casado com Sônia Kasumi Tanigawa e pai de 3 filhos, Eduardo Kazuto, Camila e Luana, e também avô de Giovanna Naomi e Fernanda Aya. Graduado em Engenharia Eletricista pela Faculdade de Engenharia de Barretos, Mário Tanigawa atuou como executivo de diversas empresas nacionais e japonesas. Foi também secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba, na gestão do prefeito Vitor Lippe, e atuou como conselheiro e diretor do CIESP, o Centro das Indústrias de São Paulo, na Regional Sorocaba. Mário, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, poder estar participando aqui. Agradeço à Fundação Baldino Amaral por essa oportunidade. Muito bem, Mário. E claro, o público quer saber como você começou a sua carreira como engenheiro eletricista. Aliás, engenheiro eletricista tem umas especificações aí nessa graduação, não tem? Na verdade são 3 áreas, né? Eletrotécnica, eletrônica e telecomunicações. Me formei nessas 3 áreas, porém, pouco tempo dessa atuação como engenheiro realmente atuando nessas áreas, né? Iniciei o trabalho com uma empresa nacional, que hoje já não existe, mas empresa chamada Cobrasma, na área de fabricação de equipamentos na área ferroviária, petroquímica e siderúrgica, ficava em Osasco. E depois fui trabalhar numa empresa japonesa, multinacional Hitachi. Participei desde do início da implantação da fábrica, fazendo estudo de viabilidade e atuei como diretor industrial. Fiquei 13 anos lá em Vitória do Espírito Santo, atuando nessa fábrica, e essa empresa Hitachi é da área indústria pesada. Nós fornecemos equipamentos para linha siderúrgica, né, nos projetos siderúrgicos da Usiminas, Cosipa, Açuminas, CSN, Companhia Siderúrgica Tubarão, e fiquei 13 anos nessa empresa. Depois, essa empresa teve que voltar para o Japão, voltei para São Paulo, atuei numa empresa de alimentos da Mitsubishi Corporation, também em outras empresas nacionais e, finalmente, em 94, fui participar de um estudo de viabilidade para montagem de uma fábrica no Brasil, uma multinacional japonesa chamada Nipro, e foi quando, depois do estudo e aprovado o projeto, fiquei 8 meses no Japão, elaborando o projeto e conhecendo o projeto, a minúcias desse projeto, né? E fiquei incumbido de localizar o local de instalação quando escolhi Sorocaba, né, pela pesquisa efetuada. E em 96, nós adquirimos o terreno aqui em Sorocaba, construímos a fábrica e fiquei por 11 anos como dirigente dessa indústria. Dessa indústria. E nesta época você estava em Sorocaba já ou não? Não. Eu vim para Sorocaba. Como que foi a vinda para cá? Eu fiz uma pesquisa em raio de 100 quilômetros de São Paulo, porque a empresa definiu que precisava ser próximo a São Paulo,
por ser uma empresa de processo bastante automatizado, então precisava ficar num centro bastante avançado em termos de tecnologia. E, logicamente, na América Latina é São Paulo. Então, pesquisei em 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros, e na época pesquisei vários locais, né, vários terrenos à venda na ocasião, e Sorocaba ficou em primeiro lugar como município mais organizado para poder receber a nossa indústria. Foi quando nós escolhemos Sorocaba, acabamos implantando a Sorocaba em 1996 a fábrica da Nipro aqui em Sorocaba. Por que Sorocaba era mais organizada? Qual era o comparativo? O município, naquela ocasião, já demonstrava uma estrutura bem organizada no sentido de receber indústrias. Então, o investidor normalmente acaba pesquisando uma área, logicamente, propícia para as suas atividades, né? Então, Sorocaba, já em termos de logística, é bastante privilegiada, né? Nosso produto médico hospitalar exige-se um local bastante equilibrado em termos de temperatura, né? De climas, né? Condições climáticas. Sorocaba atendia era a melhor região para essa finalidade. E também Sorocaba tinha uma coisa diferenciada em relação aos outros municípios, que era um plano diretor da municipalidade bem definida. Então eu não teria nenhum risco de implantar uma empresa no local determinado como local para a indústria e depois, de uma certa forma, no futuro ser atropelado pelas investimentos imobiliários, etc. tal, que coisa que pode prejudicar a indústria. E primeiro veio a indústria, depois que você se mudou para Sorocaba? Sim, nós começamos a construção da fábrica aqui e em 97, em janeiro de 97, já me mudei para cá e estou aqui até agora e também hoje cidadão sorocabano. Os filhos não são nascidos em Sorocaba? Não, eles são nascidos todos lá em Vitória do Espírito Santo. Você tem ascendência japonesa, seus pais são japoneses, Sim, não é? meus pais vieram quando meu pai com 9 anos, minha mãe 6 anos, então praticamente também brasileiros já, né? Sim. E lá em Itapecerica da Serra nós tínhamos uma colônia lá japonesa, onde mantinham escolas japonesas, né, da língua japonesa. A gente teve a oportunidade de poder cursar e conhecer a língua. Quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, né? Eu sou o mais velho, né? Certo. E, então quer dizer que todos nasceram em Itapecerica, né? Todos nascidos em Itapecerica da Serra. Aqui em Sorocaba você participa da colônia japonesa depois que você veio para cá? Sim, eu me associei aqui à USENS, né? Que é a colônia japonesa. Porém, ultimamente eu não tenho frequentado muito devido ao problema de muitos afazeres, mas tenho faltado um pouco, mas tenho tido um apoio muito grande e a colônia japonesa aqui em Sorocaba, bastante tradicional, né? E uma das associações com maior número de associados ainda dentro do estado. Você conheceu o Japão mais tarde, né? Eu fui exatamente para poder trabalhar na montagem do estudo de viabilidade e também do projeto desta fábrica que veio para Sorocaba. Isso foi em 94, né? Fiquei 8 meses no Japão para poder elaborar todo esse projeto. Obtivemos a aprovação desse projeto e aí que conheci o Japão. E hoje a Nipro está aí, já bem estruturada. Depois da Nipro, houve outra experiência profissional? Depois da Nipro, eu fiquei até 2007 como diretor-presidente dessa empresa. Atuei na área de consultoria e quando em 2009, em outubro de 2009, o Dr. Vitor Lippe, prefeito, me convidou para assumir
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba, foi quando a Toyota acabava de decidir o início da construção da fábrica. Você já tinha mais uma responsabilidade Exatamente. pela frente, aí como secretário. Exatamente. E nisso, devido também ao domínio da língua e ter experiência em ter trabalhado em várias empresas multinacionais japonesas, então isso, o Dr. Lippe pediu para que ajudasse a dar suporte para que a Toyota pudesse se implantar aqui em Sorocaba. De que forma você conheceu o prefeito Vitor Lippe na ocasião? Nós já tínhamos um relacionamento desde a época que ele atuava na área como secretário, né, de saúde, né, porque na época eu já pertencia ao conselho do CIESP, né, e nós tínhamos muito relacionamento. E durante o governo dele nós tivemos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura se relacionava muito com a CIESP. Nós tínhamos reuniões periódicas com a Secretaria. Então, essa é a razão dele me conhecer já há muito tempo. E Mário, como foi aceitar o desafio de deixar a vida privada, de certa forma, que você ia ocupar a vida pública como secretário de Desenvolvimento Econômico, você teria muitos afazeres. Como que foi essa transição? Para mim, eu nunca pensei que trabalharia um dia numa entidade pública. Né? Porém, devido à circunstância e o convite foi bastante propício na época, né? E pensar num projeto de implantação de uma empresa como a Toyota aqui na região, então eu acabei aceitando, né, a participar do governo, e para mim foi uma experiência muito boa, porque apesar de muita diferença, né, de tudo que se faz numa empresa pública e empresa privada, mas tivemos condições de desenvolver muita coisa, levar a experiência da empresa privada dentro do poder público. Você permaneceu como secretário por quanto tempo? Exatamente 3 anos e 2 meses, quer dizer, de 2009 até 2012 agora, até o final do mandato do Dr. Vitor Lippe. A dedicação total foi por conta da vinda da Toyota ou houve outros projetos que você foi tocando paralelamente? Sim, foi uma época bastante movimentada, né, porque o município de Sorocaba, nesse período, recebeu muitos investimentos, grandes investimentos, não só a Toyota, como a Case New Orleans voltou para cá, a GM ampliou a sua fábrica, veio a JCB, uma empresa inglesa na área de máquinas para construção civil. Então, e tivemos recebemos vários investimentos aqui, criação de muitos empregos, média de 10 mil empregos ano aqui no município. Então, foi bastante intensa a atividade. E outro projeto que nós tínhamos à frente era a criação de um parque tecnológico. E nesse projeto nós participávamos já pelo CIESP, porque o projeto do parque tecnológico iniciou-se a ser pensado já em 2006, quando o prefeito Dr. Vitor Lippe, ele preocupado com a desindustrialização que ocorria aqui no Brasil, resolveu fazer algo para que pudesse auxiliar toda essa cadeia produtiva na área industrial, que era o carro-chefe da economia do município. Embora em termos de geração de receitas para o município, a área de prestação de serviço tem um bolo maior, porém existe a prestação de serviço em função da indústria. Então, a maior parte da prestação de serviço é também prestado como terceirizado, né, como prestador de serviço para as indústrias. Então, se não fizesse alguma coisa, todas as nossas indústrias poderiam também estar sofrendo
algum reflexo dessa crise mundial e pudesse estar sofrendo problema de competitividade, perdendo a competitividade. Então nós acabamos fazendo esse estudo e quando nós assumimos a secretaria, estava exatamente na hora de definir toda a parte legal e a implantação do Parque Tecnológico, que foi Toyota Parque Tecnológico, foi um dos principais projetos dessa gestão. Desta gestão, né? E, Mário, esse boom industrial que veio para Sorocaba e que veio nessa efervescência, como você colocou, como você analisa o quadro hoje? Continua essa mesma situação? A projeção é nesse sentido também, de vir outras indústrias ainda para Sorocaba, ou já não mais? Sim, nós estamos aqui hoje com o crescimento na área da indústria, né? Diferentemente de outros municípios do país. Nós estamos com um crescimento aí do PIB em torno de 2%, né? Para esse ano. Sorocaba tem crescido em termos de orçamento do município uma média maior, mais que 10%, em número já sem inflação, né? Contando com inflação, nós chegamos aí um ano com 16%, 14% de aumento em termos reais, né? Mas tirando a inflação, a média fica a mais de 10% de crescimento. E ainda continua, né? O Sorocaba continua recebendo investimentos. Recentemente nós vimos que a indústria crescendo, logicamente, traz crescimento na área de comércio, e nós estamos vendo aí inaugurações de vários shopping centers inaugurados recentemente, né? 3 grandes shopping centers inaugurados recentemente, e na época, há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos 5 shopping centers, hoje nós temos 10 shopping centers. Então, quer dizer, isso acaba trazendo não só na área de comércio, porém também gerando empregos, né, e atividades na área de prestação de serviço. Então, Sorocaba hoje ainda está em fase de crescimento. Você acredita que Sorocaba hoje cresça, sei lá, numa analogia, ela cresça para outros municípios? Ou seja, o que não cabe aqui vai começar a se espelhar nos demais municípios que são conurbados, como Votorantim, Araçuela da Serra, Porto Feliz. Dentro todo esse estudo que a gente participa já desde 2006, o Dr. Vitor Lippe sempre preocupou com relação a fazer Sorocaba uma cidade que estaria crescendo de maneira organizada. Porque se não houver um estudo e planejamento, como ele fez, né, no primeiro governo e no segundo governo, um planejamento estratégico que defina, por exemplo, como o município deverá crescer. E isso fez com que o investimento do município fosse voltado para ter um crescimento mais organizado. Então, quando citei que Sorocaba já era um município mais organizado na ocasião, isso em 94. Né? Aí, quando assumimos a secretaria, soubemos que Toyota fez pesquisa, escolheu 100 municípios no país. Dos 100 municípios pesquisados pela Toyota, Sorocaba ficou em primeiro lugar, foi o município escolhido. Então foi na época que eu fiquei um pouco tranquilo, porque eu não tinha errado na minha escolha de ter escolhido Sorocaba como para a implantação da fábrica da Nipro. E Mário, na atual administração, você entende que existe um esforço do poder público para atrair investimentos em determinados setores, ou seja, direcionar o crescimento econômico da cidade? Sim. Nós estamos, logicamente, cadastrados junto ao Estado através da Invest São Paulo. Certo. Invest São Paulo é um órgão ligado ao Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que realmente incentiva e apresenta oportunidades para o Estado de São Paulo. Ela recebe investidores e procura indicar, conforme a sua
conforme a vocação e objetivo das atividades do investimento, procura apresentar aos municípios do Estado, né? Então, dessa forma, nós temos sido solicitado muito investidores, né, sendo indicado através do Invest São Paulo para que tenha o conhecimento do município. E dessa forma, logicamente, a escolha é do investidor, ele acaba escolhendo o município que oferece melhores condições. E no nosso caso, nós temos incentivado muito as empresas organizadas. Para quê? Para que as organizadas venham, quando a empresa organizada se instala no município, ela traz outros investimentos, né? Outras empresas fornecedoras, e que são de média, pequeno porte, mas são empresas organizadas. Então, nós estamos na gestão do Dr. Vitor Lippe, isso continua agora na gestão da secretaria dirigida pelo nosso Geraldinho, Geraldo Almeida, o Geraldo Almeida, né? Que nessa área de desenvolvimento econômico a pessoa talvez seja uma autoridade indiscutível aqui no município, né? E ele tem recebido várias iniciativas aí de intenção de investimentos e provavelmente outras empresas deverão ser anunciadas para a instalação aqui no município. Mário, nesse cenário macroeconômico, você analisa que Sorocaba e o estado de São Paulo estão se desenvolvendo, estão se destacando nesse setor? Sim, eu diria que Sorocaba é um dos poucos municípios no estado de São Paulo que mantém esse nível de crescimento. E Sorocaba teve um crescimento populacional também, Sim. próximo de 5% no período de um ano, 5%. Sim. Você acredita que chegará um momento em que a cidade deverá desacelerar o crescimento? Exatamente. Nesse estudo que nós estávamos falando, nós analisamos também, logicamente, olhando outras cidades que cresceram de maneira não muito organizada. Isso por quê? Porque, logicamente, o tempo que vai mostrando, né, como aquilo que não se deve fazer. E nós analisamos todo esse aspecto. E Sorocaba vem se desenvolvendo de maneira organizada, por quê? Porque o plano diretor já define exatamente quanto a indústria poderá crescer dentro do município. Porque se destinar toda a área restante do município para a indústria, nós teremos um caos aqui, tá certo? Então não é interessante que só Sorocaba receba investimento. Portanto, o fato de nós termos também decidido para implantar o Parque Tecnológico aqui em Sorocaba, porque o Parque Tecnológico nosso pertence ao Sistema Paulista de Parque Tecnológico. Esse é um decreto estadual, né, que define a instalação de parques tecnológicos em diversas regiões do estado e exatamente voltado à vocação da economia local e da região. E Sorocaba se manifestou interesse, ela foi credenciada, né? Foi aprovada e teve investimento também do Estado para a implantação do Parque Tecnológico e ela é responsável para desenvolver a tecnologia da região. E nós somos responsáveis pela região sudoeste, que em termos de região administrativa do Estado de São Paulo, considerando assim região administrativa da Polícia Civil, Polícia Militar, são 79 municípios da região sudoeste paulista. Então nós somos responsáveis para o desenvolvimento de tecnologia dessa região. Então não se restringe somente na vocação industrial de Sorocaba, mas sim de outras. Por exemplo, dentro desses municípios, a maior parte dos municípios, a vocação é agroindústria, agropecuária. Então, logicamente, tecnologia voltada a agronegócios também serão desenvolvidos aqui no Parque Tecnológico em consonância com outros parques tecnológicos que são específicos para essa área. Então, nós temos essa comunicação entre os parques tecnológicos que estão ligados, formando uma rede para desenvolver o estado de São Paulo.
Fale um pouco mais sobre o Parque Tecnológico, Mário. Como ele pode contribuir para o desenvolvimento econômico da região? Bom, quando se fala em parque tecnológico, nós pensamos em indústria, tecnologia, mas a tecnologia está em toda parte da cidade, tá certo? Então, hoje, no parque tecnológico já existe cerca de mais de 400 parques tecnológicos no mundo, né? Isso começou nos Estados Unidos, na região da Europa, e em função, nasceram, digamos, em função das universidades. Então, a universidade acaba criando um centro de desenvolvimento e isso acaba gerando um parque tecnológico. Então, no mundo todo, praticamente, um parque tecnológico pertence a uma universidade. Nosso modelo do parque tecnológico é um pouco diferente. Nós fomos conhecer vários parques tecnológicos do país, as principais, lá no exterior também, né, na região da Escandinávia. Conhecemos lá a Finlândia, a Noruega, a Suécia, Dinamarca, né, a Alemanha, Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então, nós fomos buscar um modelo que fosse um parque tecnológico gerado por um poder público, porém que desse oportunidade para que todas as universidades participassem desse processo. E elas participaram desde o início do estudo. No início, todos pensaram que era impossível duas universidades estarem no mesmo local. Mas entre eles, já começaram a descobrir que essa seria a melhor forma de poder fazer o intercâmbio e aprimorar mais, em conjunto, poder desenvolver o conhecimento, quer dizer, fortalecer mais o potencial que existisse aqui na região. Eram 5 universidades que participaram no início, né? A UFSCar, a Unesp, FATEC, a Facens, a Uniso, né? Que começaram a estudar esse modelo. E o nosso parque tecnológico já foi até considerado como inovação internacional. Teve uma conferência internacional de parques tecnológicos, promovido pela Amprotec, aqui no Brasil, e foi em Recife, no Porto Digital, que é um dos principais parques tecnológicos aqui do país, né? E lá foi apresentado um trabalho pela USP, né? Tendo como modelo o modelo do Parque Tecnológico Sorocaba, que traria várias universidades para um mesmo parque tecnológico. Nós temos hoje 6 universidades já com vários laboratórios dentro do nosso núcleo de parque tecnológico, já em funcionamento. E nós temos 15 empresas que estão se instalando dentro do núcleo, né? 3 já operando, né? E as outras preparando a instalação e outros em projeto ainda. Então, acaba trazendo mais sinergia no sentido de poder ajudar o outro naquilo que tem de expertise. Então, o que falta para o outro ajuda. Então, isso é uma forma que está sendo inovado. Existe um limite para a adesão de universidades? Não, nós temos 300 mil metros quadrados reservado só para universidades, só para laboratório de universidades. E hoje a adesão das faculdades em torno de 6, é isso? São 6? 6, né? Nós temos também mais outras 2 universidades que estão já com projeto já da região de Sorocaba contratado também. já, né? Que é a USP, através da Poli, está trazendo um laboratório da Scania, junto com a Scania, desenvolver na área externa do parque um laboratório, né, com um investimento total aproximado de 7 milhões de reais, para construir um prédio onde vai funcionar os ensaios de motores utilizando na base de diesel, né, motores diesel. Como existe o problema do biocombustível, que ainda tem vários estudos a serem feitos para problema de geração de poluentes, esses estudos serão feitos mundialmente, a Scania será feito aqui em Sorocaba. Muito bem, Mário. Chegamos ao final do nosso programa, o assunto é bastante instigante
mas nós temos um tempo a cumprir aqui. Quero já agradecer a sua participação no programa Vida Pública de hoje. Muito obrigado pela oportunidade e também essa oportunidade de poder divulgar o nosso parque tecnológico, que acredito que grande parcela da população ainda não entendeu bem o conceito e o significado e a finalidade do nosso parque tecnológico. E gostaríamos de dizer que é o futuro de Sorocaba que está sendo garantida com as atividades que vão ser exercidas dentro do parque tecnológico. Em 10 anos, acreditamos que teremos então de 5.000 pesquisadores dentro do nosso parque tecnológico, trabalhando lá, desenvolvendo e sustentando o município e a região para poder fazer com que nós não percamos essa qualidade de vida que é uma das melhores do país, né? Nós possamos manter essa qualidade de vida em Sorocaba e região. Muito bem, com certeza será um sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. O Vida Pública de hoje, Mário, conversou com ele, o diretor de Operações Técnicas do Parque Tecnológico de Sorocaba, o PTS, o empresário Mário Tanigawa. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.